Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Mundo Mágico da Criança, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre filosofia, dando continuidade ao momento que nós tivemos na live sobre o pensamento de Aristóteles. Eu vou explicar para vocês a teoria das quatro causas, que é o que dá base aí ao pensamento filosófico aristotélico, e mais para frente nós veremos de que forma ele aplica essa teoria. O que seria a teoria das quatro causas, então? Aristóteles basicamente vai dizer que todo objeto analisado, lembrando que para Aristóteles tudo que está ao nosso redor, tudo que existe realmente, tudo que nós podemos observar na natureza é possível de análise, conhecimento e de informação, não é? Então, diferente do que Platão dizia, que o conhecimento estaria no mundo das ideias, no mundo inteligível, e que o mundo sensível provocaria em nós as percepções dos nossos sentidos, provocaria em nós erros e equívocos, né? As aparências enganam. Para Aristóteles, é a partir da observação desse mundo real, dessa realidade, que nós chegamos ao conhecimento. Para isso, ele define a teoria das quatro causas. Que causas são essas? Acompanhe aqui comigo rapidamente. Eu tenho a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Para cada uma dessas causas, ou para cada objeto que eu analiso, eu devo compreendê-lo dessas quatro maneiras. São perguntinhas que eu posso fazer para o objeto estudado e que, de acordo com a pergunta, eu vou ter a resposta relacionada a uma dessas causas. Vamos lá. A primeira causa que eu coloquei no quadro é a causa material. E a pergunta seria do que é feito. Respeitando o exemplo que traz o livro de vocês, para que possa ser melhor fixado o conteúdo, eu vou usar o exemplo do vaso, ou da ânfora, não é? O vaso de barro. Então eu vou perguntar, do que é feito o vaso? O objeto é o vaso. Do que ele é feito? Ele é feito de barro. Então, olha só, eu tenho a matéria, que é o barro, certo? Outra pergunta, formal, a pergunta da causa formal, ou seja, a forma. O que é? O que é esse vaso? Ele é um vaso, ele é um recipiente, não é? E esse vaso, que é um recipiente de barro, ele sendo de barro, ele tem algumas características. Que características são essas? Conserva a temperatura. Ele é possível que seja colocado líquido dentro dele e ele retém o líquido ali dentro. Tudo isso eu vou dando então as características do objeto e vou chegando aí às conclusões sobre o que ele é. A causa eficiente, o que o provocou? Aqui você já olha para além do objeto em si. Se nessas duas primeiras perguntas você analisou o objeto, aqui na causa eficiente você vai analisar o que provocou aquele objeto. No caso do vaso é o artesão. O artesão, ele provoca, ele fez o vaso, né? Então, ele, ao fazer esse vaso, ele fez ele de tal forma que ele pode ser mais ondulado, ele pode ter uma forma mais perfeita ou uma forma mais imperfeita. Depende do que o provocou. Percebam, a mesma matéria, que é o barro, pode ser utilizada para ser feita outras coisas, como, por exemplo, o tijolo. Só que a matéria que é feito o tijolo é a mesma que é feito o vaso. Porém, a forma utilizada no tijolo é uma forma diferente da do vaso. E a causa eficiente, ou seja, o que provocou, é a intenção. A intenção da pessoa que fez. E por último, a pergunta final, e que vai dar resposta à causa final, é para que serve? Para que serve um vaso? Para guardar algo.
não é? No caso, se for um vaso, que a gente, como exemplo aqui do mundo grego antigo, eles usavam muito para carregar água, para conservar a água, o vinho, não é? Então, olha só, a função está aí, para que serve. Se eu usar o tijolo, que tem a mesma matéria que o vaso, eu terei a mesma finalidade? Não. Olha que interessante, então. Por que eu preciso fazer essas perguntas para poder descobrir o que de fato é o objeto? Porque se eu ficar atento apenas à causa material, eu não conheço de fato o objeto. Se eu me ater à causa material e à causa formal, eu terei mais informação sobre o objeto. Eu saberei o que ele é, eu saberei do que ele é feito. Mas, entre eu saber o que ele é e saber do que ele é feito, para eu saber qual a função dele ou o porquê ele foi provocado, são outras questões que devem ser levantadas. E para basicamente todos os objetos que existem na nossa realidade, nós podemos fazer os mesmos questionamentos. Ok, pessoal? Prestem atenção então. Fixem essas 4 causas. A teoria das 4 causas de Aristóteles é extremamente importante para que eu possa compreender a explicação de mundo aristotélica e principalmente aí as diferenças entre o pensamento aristotélico e o pensamento platônico. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.